Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes estará início a 9ª sessão ordinária de 2024. Na ordem do dia, 3 projetos de lei, um do senhor prefeito municipal e 2 de autoria da mesa da Câmara. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 13/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que acrescenta o dispositivo que menciona na Lei Municipal número 3039, de 2 de dezembro de 2005, e dá outras providências. A data é do dia 4 de março de 2024 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 21/2024, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. A data é do dia 26 de março de 2024 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 23/2024, também de autoria da mesa da Câmara, que altera dispositivo da Lei número 3.364, de 8 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 27 de março de 2024 e está em primeira discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, no YouTube, ou então sintonizando o canal 48.2 Digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Havendo número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador José Afonsinho. Manutenção do leito carroçável na Avenida Nossa Senhora da Lapa, em frente ao número 388, na Vila Nova. Troca e manutenção da iluminação pública da Rua Márcio Pereira da Silva, no Costa Muniz. Reforma ao redor das tampas de inspeção de esgoto no Jardim Costa e Silva. Troca do poste de iluminação pública no Beco São Leopoldo e colocação de iluminação pública no Beco Caminho São Francisco, na Vila Esperança. Pavimentação do Beco Caminho São Francisco, na Vila Esperança. Manutenção da praça localizada ao final do Caminho São Geraldo, na Vila Esperança. E roçagem e poda da calçada no Centro Esportivo Pita, Rua Hilário Vicente Ferreira, na Vila Nova. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, Alessandro Oliveira. Estudo técnico para a colocação de equipamento redutor de velocidade na Avenida Joaquim Miguel Couto, próximo ao 116, na Vila Paulista. Manutenção urgente na iluminação pública ao longo da Avenida Tancredo Neves, pista sentido bairro. Gestões junto à CPFL para que promova a roçagem da vegetação ao longo da sua faixa de domínio, Rua das Torres, no Jardim Casqueiro. Eliminação de ponto de alagamento no início da nova alça de acesso ao viaduto do Casqueiro, Rabo do Dragão. Roçagem e limpeza da Praça Frei Damião, na Vila Nova, e implantação de rampa de acesso para cadeirantes em frente à Úmida Cantins, no caminho 2. Do vereador Alain Matias Barbosa de Souza. Troca de lâmpadas em 2 postes da Rua José Quirino Dantas, altura do 16, no Jardim Nova República. Capinagem na travessa da Rua José Lopes dos Santos, com José Quirino Dantas, no Jardim Nova República. Troca de lâmpadas na Rua 13 de Maio, altura do 85, na Vila Nova. Poda de árvore na Rua Padre Primo Maria Vieira, no Jardim São Francisco. Construção de uma rotatória na entrada do Jardim Nova República. Poda de árvore na Avenida Brasil 235, no Casqueiro. E instalação de lombo-faixa na Avenida Tancredo Neves, na altura do 151.
Do vereador Rodrigo Ramos Soares e Rodrigo Alemão. Manutenção do leito carroçável na esquina das ruas Monte Castelo com a João Pessoa, na Vila Nova. Aplicabilidade da Lei 4267/2023, de autoria deste vereador, que dispõe sobre a fixação de placas informativas nas unidades públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro no âmbito do município de Cubatão e da outras providências. E carpição de mato em toda a extensão da Avenida Henri Porter. Do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco. Poda de árvores em frente a Antônio Ortega Domingues, localizada na rua Martim Afonso de Souza, 160, no Jardim Casqueiro. Restauração da calçada em frente a Antônio Ortega Domingues, localizada na rua Martim Afonso de Souza, 160, Jardim Casqueiro. Construção de rampas de acessibilidade próximas a Antônio Ortega Domingues, localizada na Martim Afonso de Souza, 160, no Casqueiro. Instalação de placa proibido parar e estacionar ônibus e caminhões e pintar as guias de amarelo dos dois lados na rua Maria Cristina, próxima à esquina da rua Brasília, no Jardim Casqueiro. E realização de mutirão e especialidades de alta demanda suprimidas através dos serviços de telemedicina do Centro Integrado de Saúde, CIS, com consultas remotas, com o objetivo de zerar a fila de espera para as especialidades de gastrologia, neurologia, reumatologia, urologia e cardiologia pediátrica. Do vereador Alexandre Mendes da Silva Topete. Manutenção na Boca de Lobo, na Avenida Nações Unidas, em frente ao número 335, na Vila Nova. Poda de árvore localizada na rua Dom Pedro II, próximo ao número 521. Foi? Obrigada. E na rua Nações Unidas, próximo ao número 278. E estudos para que seja incluído no orçamento municipal de 2025, aumento do auxílio moradia pago pelo município. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Informações sobre os valores arrecadados com taxas de iluminação pública desde a aprovação da lei em 2017. Informações sobre a quantidade de mudas já plantadas na cidade pela Prefeitura de Cubatão desde 2017. Reparos na pavimentação da rua José de Castro, próximo ao número 420, na Ilha Caraguatá. Informações sobre o motivo da paralisação da obra do Centro de Convivência na Ilha Caraguatá. Implantação de sinalização indicando área escolar nas proximidades da UME Estado do Amapá. Implantação de sinalização indicando área escolar nas proximidades da UME Professora Marta Magali e implantação de sinalização vertical e horizontal nas proximidades da USF na Ilha Caraguatá. Do vereador Sérgio Augusto de Santana Sérgio Calçados. Troca de lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED na rua Francisco La Scala, esquina com a rua Washington Luiz, no Jardim Costa Silva. Poda de árvore na entrada do Costa Muniz, em frente à passarela do antigo Morro do Pica-Pau. E manutenção e limpeza constante da Praça General Euclides Figueiredo, no Jardim Costa e Silva. Encaminha-se. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Coutinho. Acho que Vossa Excelência consulte o plenário, possamos ir para a ordem do dia. Submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Marcos Coutinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Concordo, presidente. Ao contrário, presidente. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Sérgio Calçados, vereador Fábio Alves Moreira, vereador Rodrigo Alemão e vereador Alessandro Oliveira. Então, o vereador não trabalha, senhor presidente? E o vereador Guilherme do Salão. Vereador Sérgio, o senhor não vai trabalhar? Ô, vereador Alessandro, estou tentando trabalhar, mas infelizmente meus trabalhos, eu percebo que até o final da minha legislatura eles não vão deixar com que eu faça... É vergonhoso isso, vereador. É vergonhoso. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 173/2024, projeto de lei número 13/2024, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, de Educação, Cultura e Assistência Social. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que acrescenta o dispositivo que menciona na Lei Municipal 3039, de 2 de dezembro de 2005, e dá outras providências.
Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera em síntese que a Lei 3.039, de 2 de dezembro de 2005, dispõe sobre a reorganização do regime de previdência dos servidores públicos municipais de Cubatão, mantido pelo Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, FUNPREV, e da outras providências. A disciplina afeta a base de cálculo para as contribuições previdenciárias e os respectivos reflexos aos benefícios previdenciários concedidos pela Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão são tratados na referida lei municipal. Por fim, esclarece que a presente propositura pretende prever que as parcelas decorrentes de variação na carga horária do magistério por ampliação de jornada ou carga suplementar integrem o valor do benefício previdenciário, desde que tenha a efetiva contribuição previdenciária sobre tais valores, considerando a proporcionalidade do tempo de contribuição da mencionada variação de carga em relação ao tempo total de contribuição do docente. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a estas comissões a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer, Câmara de Cubatão, 27 de março de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente, José Afonso, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Ricardo de Oliveira, presidente, Alexandre Mendes da Silva, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Presidente. Em discussão? Senhor presidente, eu faço uma questão de ordem. Eu gostaria que o senhor fizesse uma contagem, porque quando o vereador Tinho pediu para que fosse direto para a ordem do dia, 6 vereadores foram contrários ao pedido do vereador Tinho. Eu gostaria que o senhor fizesse a contagem de quantos vereadores estão nesse momento online na sessão. Pelo que me consta que são 9. Então, se 6 são maiores, 6 para 9, 3 vereadores foram contrários, é isso? Vereadores que estavam... Nesse momento, são 9 vereadores que estão online. Eu estou vendo aqui, pelo menos é isso que está constando aqui. E 6 vereadores foram contrários para que fossem direto para a ordem do dia. Eu gostaria que o senhor fizesse a contagem para ver se realmente isso está correto. Muito caro, né? Segundo a orientação que o Saturato nos passa aqui, que tinha número suficiente para passar para a ordem do dia, vereador Sérgio Calçados. 7 votos estavam online, registrando o voto do Tinho, do Ricardo Queixão, Topete, Afonsinho, Carla Matias, Jaque Rosa e o vereador Rony Martins. Presidente, só para poder esclarecer, eu estou bem atento a isso. Aqui, pelo menos na minha tela, aparece que nós temos, nesse momento, 9 vereadores participando da sessão. E desde a solicitação do vereador Tinho, não se mudou nada aqui até agora. Então, eu gostaria, só para questão de esclarecimento, porque se vivemos num Estado de direito democrático, que fosse respeitado o posicionamento desse vereador. Vereador Sérgio Calçados, só para esclarecer para você, que você está vendo no painel, está online esses que estão aqui e marcando mais 9 ali, ó. Está na tela aqui, tá? Só para deixar registrado para você nesse tá bom? Positivo. A questão do vereador Marcos Alberto Tinho. Não, nós estamos exatamente isso para explicar, senhor presidente. Está marcando aqui na minha tela também mais 9. Justamente o que Vossa Excelência acabou de falar. Questão de ordem do vereador Rafael Lucla. Senhor presidente, era só para pedir uma chamada nominal para confirmar a informação, mas já foi esclarecido a parte já. Perfeito, vereador. Foi feito já. Questão de ordem do vereador Matias. Bom, vamos dar prosseguimento à sessão e vamos, de fato, ser democrático e explicar aqui o número que está online e que não está. Em discussão, o parecer do projeto de lei. Em votação, a votação está aberta para os novos pares. Palavra, presidente. Uma palavra.
Vereador Rodrigo Alemão, em votação. Senhor presidente, nobres pares, é muito estranho, muito complicado. Nós que somos do Legislativo, do Parlamento, onde temos que representar a população, apresentar as reivindicações no qual, no dia a dia, somos ali procurados, porque a forma que nós temos de apresentar estas demandas da cidade de Cubatão são nas sessões da Câmara, através de requerimentos, indicações, de posicionamentos. E se ficar pedindo questão de ordem, algo que seria uma exceção para passar para a ordem do dia, tendo o vereador inscrito para fazer o uso da palavra através de requerimento, com trabalhos apresentados, tá? A serem apresentados há praticamente 3 semanas aguardando, então eu peço que os nobres vereadores que vão pedir questão de ordem para passar para a ordem do dia, que tenham bom senso, tá certo? Com todo respeito, de respeitar o vereador parlamentar aqui nessa casa, que tem projetos para apresentar, documentos, requerimentos, demandas para a população cubatense. Porque é uma prerrogativa, uma exceção que está virando regra nessa casa, senhor presidente. Eu acompanho essa casa desde 2001 e eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi, de forma reiterada, se passar para a ordem do dia, vereador inscrito para apresentar requerimento, o vereador se posicionando que quer apresentar de forma reiterada também, e essa casa toma a maioria e passa para a ordem do dia. Vamos ter o bom senso, senhores vereadores e vereadora. Chega, pô, a gente tem trabalho para apresentar. Já estamos aí com dificuldades em razão de sessões online, em que sabemos que temos possibilidades de ter locais físicos já para atrapalhar a participação popular, aí o vereador ainda é impedido de apresentar seus trabalhos. Chega a revoltar isso. O que é isso? É parlamento? Parlamento é parlar, é para discutir, apresentar os seus documentos, os seus requerimentos, as suas reivindicações. Dessa forma, fecha a Câmara. Pelo amor de Deus, com todo respeito. É só, senhor presidente. As palavras, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, primeiro deixa eu falar da minha vergonha, né? Estou parlamentar desde 21 e eu sempre ouvi na rua a fama que tem político. Sabe qual é a fama que tem político? De vagabundo. E sabe o que está acontecendo? Estou dando razão para alguns que pensam isso sobre o político. Estou vereador, quero trabalhar, o vereador quer apresentar os trabalhos e está sendo impedido. O vereador Sérgio, o senhor deve ter um requerimento muito bombástico aí para esse impedimento. Só pode, que eu desconheço. Depois eu vou querer saber que requerimento pesado o senhor tem para apresentar. Né? Agora, isso eu estou falando de mim. Eu não quero ter fama de vagabundo, né? Eu quero ter fama de vereador que exerce a função de vereador, fiscalizador, que discute, que aprova e que desaprova. Não fama de covarde e muito menos de vagabundo. Agora, volto a dizer aquilo que eu sempre coloco. Vamos fazer um exercício de reflexão. Que representação eu tenho para a população de Cubatão? Qual é o meu papel? Eu não posso ter fama, senhor presidente, na rua de covarde, muito menos de vagabundo. Pode concluir, vereador. Pode concluir. Vou concluir. Eu não posso. Eu preciso passar para as pessoas segurança que tem um parlamentar que briga pelo direito dela. O vereador querendo apresentar os trabalhos pode ser um requerimento importantíssimo para a população, mas é impedido de trabalhar. De quem partiu isso? De quem partiu? De quem será que partiu essa sugestão? Então, senhor presidente, quero ir para casa e quando eu chegar na minha casa, eu não quero passar ninguém na frente da minha casa e falar aqui mora um vereador vagabundo. E outro passar e falar aqui mora um vagabundo e covarde. Então, vamos ter senso, vamos fazer uma reflexão. Que papel é esse que eu exerço? Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sérgio Calçar. Em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, já que estão tentando cercear o meu direito de falar, e eu ganho muito bem para isso, para que eu possa vir uma vez por semana eu tenho que estar aqui numa sessão ordinária para que a gente possa discutir as ações da cidade. Mas, infelizmente, estão tentando cercear a minha fala. E eu, então, por isso, como eu estou em votação, eu vou falar o requerimento que eu quero apresentar, vereador Alessandro. Eu vou começar a falar que a cidade de Cubatão sempre foi destaque no esporte durante muito tempo.
E o que eu peço hoje é somente uma coisa. O meu requerimento vai para que a gente peça a reestruturação da Secretaria de Esportes, para que a gente possa ter o direito de ter uma secretaria, assim como o vereador Rodrigo e outros vereadores, o vereador Rochinho, o vereador Rafael, tantos outros já apresentaram também, um encaminhamento para que a gente possa ter uma reestruturação administrativa, vereador Tinho, da Secretaria de Esportes. É só isso que eu estou pedindo, para que a gente consiga fazer com que o esporte da nossa cidade, o senhor que também foi esportista e é esportista, já por muitas vezes jogamos na base dessa cidade, que nós pudéssemos fazer uma reestruturação. Um dos meus requerimentos é isso, é solicitando a reestruturação administrativa da Secretaria de Esportes. Meu Deus, será que isso é muito? Eu estou falando alguma coisa absurda? Eu estou pedindo para que a minha cidade possa, acima de qualquer coisa, respeitar os direitos e deveres dos servidores que lá estão hoje, da Secretaria de Educação, emprestados, e nem sequer tem, dentro da reestruturação administrativa, não tem uma função definida. Aí o porquê que muitas vezes nós não temos um professor para dar aula de futsal, nós não temos um professor para dar aula de natação, por quê? Porque eles são cedidos e eles não têm nem condição, muitas vezes, de trabalhar numa jornada dupla. Infelizmente, muitas vezes tem que fazer sem receber. Então, um dos meus requerimentos seria somente isso. E eu peço para os senhores respeito, porque, mais uma vez, eu deixo a Câmara no dia 31 de dezembro, mas eu vou ficar no pé de cada um de vocês, vou continuar pegando no pé de cada um de vocês, para que vocês respeitem o direito das pessoas que aqui estarão no meu lugar. Porque não é justo. Eu não mereço, de forma tão desrespeitosa, não conseguir ler os meus trabalhos. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora e vereador Sérgio, ninguém está aqui tirando o seu direito de falar, até porque sabemos a sua competência como parlamentar, o seu trabalho, a sua preocupação com a cidade. Apenas o vereador usa da prerrogativa do regimento. Como quando vocês entendem que a sessão tem que ser obstruída, como na sessão passada vocês obstruíram a sessão, e com todo direito faz parte do jogo, como diz o nosso companheiro vereador Alessandro. Mas olha o coração, vereador, porque eu não vejo as pessoas chamar nenhum vereador de vagabundo nas ruas, até porque eu vejo, e eu também não tenho essa preocupação, porque eu estou todo dia nas ruas, como vejo vários vereadores, aliás, vejo todos fazendo seus trabalhos, preocupados com a cidade, trazendo as demandas para que possa ser resolvida. Então, eu não tenho essa preocupação. Apenas o uso do regimento, que é democrático e tem que ser respeitado, tanto dessa parte aqui, como da parte de vocês aí. É só, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira Rochinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, grande companheiro Marcos Roberto, Tinho, realmente é um quesito aí do regimento interno, prerrogativa do vereador, pedir questão de ordem, ir para a ordem do dia ou não, vereador Tinho, mas como até o próprio vereador Rodrigo Alemão colocou aqui todo o seu tempo de trajetória dentro da Câmara, eu coloco, por exemplo, desde 2013 que aqui estou, toda a questão de ordem para se tratar da ordem do dia, para ir para a ordem do dia, vereador Tinho, é de comum acordo, mas o que nós estamos vendo nesse ano de 2024 é totalmente ao contrário. Por exemplo, se a gente for ver, desde quando voltou as sessões, a partir de fevereiro, 4 sessões de fevereiro, que não ocorreu 2. Março, 4 sessões, também só ocorreu 2. E agora, a 1ª de abril, a gente não está tendo condições de apresentar o trabalho. Eu concordo que tem, é prerrogativa do vereador, mas só que para a ordem do dia, quando se tem projetos que é de comum acordo, a gente chega num consenso e vamos para a ordem do dia, sem atrapalhar o coleguinha do lado, para conseguir apresentar os trabalhos. Não estou falando aqui de situação ou oposição, é uma realidade. Desde quando estou nessa casa, toda a questão de ordem para ir para a ordem do dia é de comum acordo, não é uma competição. Quanto a obstruções das sessões, isso é tática parlamentar e sim será feito tanto pela base aliada quanto às vezes foram feitas quando vocês não tinham um número, por exemplo, para aprovar projeto. É normal, mas agora a questão de ordem não dá para concordar, porque está cerceando sim
o trabalho não só do vereador Sérgio, que é o próximo inscrito, como dos demais. Como tem da própria base aliada do governo, vereador inscrito para fazer a apresentação dos seus trabalhos. E a gente, nesse ano de 2024, não teve sequer um trabalho apresentado por nenhum parlamentar. O vereador Alessandro conseguiu apresentar aí porque tinha pouquíssimo tempo para conseguir fazer a apresentação. Então, assim, prerrogativa, não discordo, vereador, mas tem que ter o bom senso, e isso está faltando nessa casa. É só, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Só irei passar a palavra para o vereador Rafael, só antes de fazer um esclarecimento, que eu queria parabenizar o vereador Rodrigo, o vereador Roxinho, o vereador Queixão, por todas as vezes, quando estava o presidente, obedeciam e acatavam o regimento interno, atendendo a questão de ordem da maioria. Então, como esse presidente também vem fazendo, acatando o regimento interno e obedecendo à maioria. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael Tuclo. Senhor presidente, nobres pares, em mesmo sentido que os demais companheiros que me antecederam na fala, também quero deixar público o meu sentimento de incapacidade diante de uma fala, como foi dita, do presidente agora, que está cumprindo o regimento, e dizer, como disse o Rodrigo, que a exceção não pode virar regra na Câmara. E estão, sim, cerceando o direito não vou nem falar do Sérgio, mas da população de ter as suas demandas atendidas ou, no mínimo, discutidas nessa casa. E, tio, me perdoe, mas fica até meio que engraçado falar sobre o regimento e usar, como o senhor usou o exemplo da obstrução, porque toda vez que a bancada oposicionista obstruiu uma sessão, deixou bem claro o fundamento dessa obstrução. Disse o porquê. E quantas vezes nós vemos projetos do senhor prefeito passarem sem, no mínimo, ser discutido ou defendido por aqueles que têm o interesse de defender, que é a base aliada. Então, me perdoe, e eu até encaminho uma sugestão que seja, então, na Câmara de Cubatão, bem descrito o que significa soberano. Porque o soberano que o regimento interno fala é soberano para fazer cumprir as regras, as demais regras do regimento que se segue. Não dá para usar essa soberania como uma soberania absoluta, para vocês usarem a ferramenta para silenciar o parlamentar e toda a população que ele representa. É só, senhor presidente, volta a falar. Continua em votação. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Alberto Tino. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Tino. Os vereadores que forem para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão, a votação está aberta para os novos pares. Em votação. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, primeiramente, senhor presidente Cleber do Cavaco, no qual tenho uma estima e um respeito muito grande, em momento algum aqui nós colocamos em dúvida o seu segmento através do requerimento. O que coloquei na minha fala foi prerrogativa, sim, do vereador pedir questão de ordem, e a sua, enquanto presidente, é seguir ou não e colocar em votação. Agora, o que eu questiono é toda a ordem, para ir para a ordem do dia, isso é sempre de comum acordo, isso eu sigo desde 2013 que adentrei dentro desta casa, e tanto, enquanto presidente, também sempre coloquei à disposição para os vereadores votar, jamais duvidando da sua capacidade, senhor presidente, não foi isso que eu falei. Agora, a respeito do PL que estamos votando, o PL 13 de 2024, que trata justamente da questão aí dos servidores públicos, a carga horária aí do magistério, né? Para você ver como que é a atual administração. Uma luta desde 2017, desde o primeiro dia de mandato dessa atual administração, a categoria vem brigando e lutando para ter esse reconhecimento, essa mudança na questão da ampliação de jornada, carga suplementar e toda essa questão do benefício previdenciário.
Lá em 2019 já se conseguiu um avanço, mas a administração não consegue. Promete, como de costume e costumeiramente faz, promete, mas não cumpre. Me colocou para o SINDIPMC, né, para o Sindicato dos Professores, vereador Sérgio, que mandaria o PL para a Câmara. E só hoje, somente no ano de 2024, esse PL brotou aqui, agora no ano eleitoral, justamente para fazer todo o movimento para a categoria, para tentar diminuir o ranço que o magistério, que os servidores públicos municipais têm com a atual administração. Então, assim, votarei favorável não pelo PL, mas sim pela categoria, com todo respeito a alguns da categoria que ainda consegue ver diálogo com essa administração. Infelizmente, fatos ocorreram e como eu digo, desde 2021, nesse terceiro mandato que estou, não me permito mais errar. Então, por isso, votarei favorável ao PL 13 de 2024, mas lembrando que ele está atrasado desde 2017, só no 8º ano de mandato, finalzinho do mandato, vereador Sérgio, batendo aos 45 do segundo tempo aí de um período eleitoral, vem esse PL. Então, meu voto é favorável. É só, senhor presidente. As palavras, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, na vereadora, lógico, como o vereador Fábio Alves falou, eu também concordo. Pela categoria, lógico, voto favorável. Agora, cara, eu vou fazendo todo o esforço do mundo para não fugir da razão, não deixar a emoção falar. Mas vocês viram hoje no jornal A Tribuna, que primeiro que causou uma estranheza muito grande, a TV Tribuna volta a noticiar algumas questões da cidade, né? Mas vocês viram a cara de pau daquele irresponsável chamado Guilherme Amaral, secretário adjunto? Esse aí que filiou no partido aí dos vereadores aí, né? A cara de pau dele foi gritante. Ele dizer... Se vocês tiverem curiosidade para ver, G1, Baixada, dá para ver o link da matéria, vocês conseguem ver o vídeo. Que foge do controle humano. Cara, deve ser um devaneio, não é possível, né? Não vou colocar em xeque a moral desse rapaz, mas ele é irresponsável. Irresponsável porque não cumpre com a sua responsabilidade. Prova disso por inúmeras vezes aqui convocado e não apareceu. Então é um irresponsável. E me parece desonesto, porque não cumpre, não é honesto com a sua função. Esse garoto, Guilherme Amaral, o nome dele, foge do controle humano, porque você não mandou antes uma justificativa esfarrapada de ano eleitoral. Manda antes. Então, me parece um moleque que colocaram lá, que estão criando um personagemzinho, esse Guilherme Amaral, para ser maldoso. Agora, a gente sabe quem é que criou esse maldoso, né? Guilherme Amaral, o seu prefeito. Inclusive até os gestos de falar, né, se vocês acompanharem bem. Chega a dar um ranço, né? Mas vida que segue. Agora, o que mais me revolta, vereador Sérgio, é de ver a luta toda hoje do SINDIPMC brigando por direitos, né, por condições de trabalho, por reconhecimento. Esse inconsequente e esse irresponsável desse moleque chamado Guilherme Amaral, ainda tem professor que tem a capacidade de abraçar e sair foto de apoio. Não dá para entender essas questões loucas. É síndrome de Estocolmo, não, que apanha e gosta? É isso? Então é louco isso, cara. É só aqui. Detona, ainda tem lá os caras do professor junto lá de apoio. Então tem servidor que, na boa, todo o respeito que eu tenho, merece. O governo ruim, o secretário adjunto irresponsável, moleque ruim, que tem. Por enquanto é só, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, do Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu já fiz a minha votação, votei favorável, até porque, como o vereador que me antecedeu também, o vereador Fábio Alves, o Roxinho, ele já deixou bem claro que isso já era uma necessidade a ser discutida com a categoria desde 2016, 2017. Infelizmente, ou infelizmente, passado aí 7 anos, agora, como é um ano eleitoral, tudo está acontecendo. Mas eu vou dar prosseguimento
aquilo que estão tentando, mais uma vez, cercear o meu direito de falar. Vou falar sobre mais um dos encaminhamentos que eu irei fazer, se me deixarem trabalhar e falar. Um dos encaminhamentos que irei continuar fazendo é sobre a questão da vulnerabilidade social que nós temos das nossas crianças durante o ano letivo. E a minha solicitação, através do meu requerimento, senhores, é para que o município conseguisse implantar uma política pública onde as crianças que possuem e que são inscritas no CadÚnico, elas pudessem ter, durante o período de férias, uma cesta de alimentos, porque muitas vezes esses alimentos, durante o período do ano escolar, que essas crianças estão matriculadas regularmente, são as 2 refeições que essas crianças acabam tendo. Então, o meu encaminhamento seria também para que isso acontecesse. Um outro encaminhamento meu que eu irei fazer, se me permitirem que eu faça, é para que a gente tome muito cuidado com a questão da dengue, da zika, do chikungunya. Nesse momento vem crescendo assustadoramente dentro de alguns estados, dentro do estado de São Paulo, e que haja uma política pública onde os terrenos baldios, a gente tenha equipes que possam estar visitando. Então, é isso que eu estou tentando fazer, é fazer com que nós tenhamos a dignidade de entender que o parlamento é isso. Nós somos a voz da população e ninguém pode nos calar. Nós somos a voz de um povo que acredita que é possível mudar. Agora, jamais eu vou ficar aqui até 31 de dezembro me curvando diante das necessidades de um governo que é desastroso. É desastroso ver tudo isso. Então, assim, eu peço, acima de qualquer coisa, que o parlamento seja independente. E eu tenho certeza que os senhores amanhã irão olhar o que eu estou falando. Basta o desastre que será feito e de muitos dos senhores que não irão votar na próxima legislatura. E eu estou falando isso com muita propriedade, porque não irão votar. Não vão voltar para cá, porque a população está de saco cheio disso e novos nomes irão surgir. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, até a gente observando essa situação de cercear a voz do vereador Sérgio Calçados, até porque o nobre tem trabalhos a apresentar, e aproveitando da parte de votação, a gente entrar nesse assunto, né? Pode ser até por regimento, está seguindo, não está seguindo fora da regra, nobres, mas a gente sabe muito bem aqui que o vereador, quando ele tem trabalhos a apresentar, até vossas excelências aqui mesmo falam a respeito disso, de estar apresentando o trabalho, que a cidade tem que evoluir, que tem que se acontecer a sessão, e por muitas das vezes não acontece. E aqui já está mais uma situação acontecendo, onde o vereador quer apresentar os seus trabalhos e não consegue, né? Até porque, se vocês falam aqui mesmo que não sou contra a evolução da cidade, então é o que está ocorrendo. Por mais que se tenha direito ou não, mas tem que se haver a discussão, né? Então, a gente não consegue ver aqui um embasamento bom, né, sustentável ali, que ele consiga sustentar essa opinião, né, que vai ficar aqui nesse embate. E gostaria muito, né, que o pessoal discutisse aqui, mas o que a gente vê quando fala, é um revezamento, quando um pede questão de ordem, na próxima sessão você peça, aqui não está tendo esse jogo, isso aí está nítido, gente, não adianta vocês esconder, tá feio já o lance. E aonde um tempo atrás foi esse pedido respeito, né, entre os nobres, e eu tô vendo que já não está tendo mais. Então não tem por que eu aqui aliviar e passar a mão na cabeça de ninguém, não, tá? Então, já fica aqui, é gravado, tá bom? Deixar o espaço aqui da minha fala para todos que estão aqui ouvindo, ok? Então, esse é o lance, esse é o jogo, vai seguir. A gente tem um ano todo aí pela frente. E, além do mais, falando agora do PL, uma votação importante, mas aonde eu vejo alguns ventrílocos, né, do município pegando onda aí e querendo falar que está surfando essa onda, dizendo que foi quem correu atrás, sendo que a gente viu aí, eu tenho
aqui 3 anos dentro desse parlamento, onde a gente está vendo aí desde 2017 o deserto que esses servidores estão vivendo na nossa cidade e dentro da nossa gerência, né? Como eu falo aqui, a gestão ela vem aplicando uma injeção letal e se autodestruindo a cada dia que passa. Só isso, presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 243/2024, projeto de lei número 21/2024, autoria mesa da Câmara. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Essas comissões, o presente projeto de lei, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Cubatão, que dispõe sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura vem acompanhada de justificativa, onde se assevera, em síntese, a finalidade de recompor a situação econômica da laboriosa classe dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cubatão, concedendo-lhes reajuste anual no padrão de vencimentos na proporção de 5%, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. Mesmo índice está sendo aplicado aos benefícios denominados Vale-Refeição e Vale-Alimentação. Foram realizados estudos financeiros e orçamentários e anexados nessa propositura. Assim, acompanham a estimativa de impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, documentos exigidos pela Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, imprescindíveis para a validade do presente projeto de lei. Importante destacar que, em virtude do chamado período eleitoral, 180 dias, visando evitar o enquadramento no artigo 738 da Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 97, há a necessidade de entrada em vigor da lei oriunda da presente propositura até 5 de abril de 2024. Cumpre destacar que o presente projeto de lei está acolhendo os ditames do princípio constitucional da isonomia entre os integrantes do Serviço Público Municipal. O mesmo índice de reajuste fora aplicado aos vencimentos de todos os servidores públicos da administração direta e indireta do município de Cubatão, através da Lei Complementar 140, de 27 de março de 2024, com seus efeitos retroagindo a 1º de março de 2024. No entanto, observamos que a redação da presente propositura, em seu artigo 5º, determina que os efeitos do reajuste iniciem 30 dias após o início aos efeitos do reajuste concedido aos servidores do Poder Executivo e autarquias municipais, em dissonância ao que a lei deve assegurar, ou seja, tratamento igual à classe dos servidores públicos municipais de Cubatão. Desta forma, em respeito ao princípio da isonomia entre os servidores públicos municipais, previsto em diversos dispositivos da Constituição Federal e no artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, nos cabe sugerir a seguinte emenda substitutiva, nos seguintes termos. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março de 2024. Por fim, a presente iniciativa se adequa aos pressupostos de origem e competência do Poder Legislativo. O projeto de lei em análise está redigido em regulares formas e, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a sua normal tramitação. Assim, faço do exposto, com a emenda apresentada nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer, sala das comissões, 1º de abril de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente, José Afonso, vice-presidente, e Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Peço a palavra, em votação, Peço a palavra, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o vereador Sérgio Augusto de Santana.
Em discussão, Sérgio Calçados. presidente. Em discussão, presidente. Em discussão? Em discussão, com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, antecipadamente meu voto é favorável, até porque é o que eu acredito, senhor presidente. Para que você tenha uma economia forte, você precisa ter servidores com bons salários. Cubatão sempre foi uma cidade onde os servidores públicos tinham orgulho de trabalhar no serviço público dessa cidade e, acima de tudo, de conseguirem completar o seu dia a dia, o seu mês, sem muitas vezes usar os benefícios bancários. E hoje nós vemos uma categoria totalmente desmotivada diante daquilo que vem acontecendo nos últimos anos. São diversos pacotes que foram criados, que só foram tirando os direitos dos servidores públicos da cidade de Cubatão. Então, nesse momento, trazer essa questão, que é fazer a lição de casa aqui na Câmara Municipal, que é o nosso dever, tentar viabilizar a melhora de todos os servidores dessa Casa Legislativa, o meu voto sempre será favorável, até por todos os trabalhos que são exercidos dioturnamente por esses servidores que são exemplares. E, acima de tudo, aqueles que estão aqui no seu dia a dia trabalhando. Sabemos que existem pessoas que muitas vezes não respeitam, acham que estão acima de qualquer coisa, podem, como servidores, fazer coisas que não estão dentro daquilo que é legal, mas para aqueles que estão no seu dia a dia aqui nessa Casa Legislativa, o meu respeito e a minha admiração. Por isso, o meu voto favorável, senhor presidente. Volto a falar. Continua em discussão. A votação está aberta para os novos pares. Em votação. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, hoje é dia 2 de abril. Hoje é o dia da conscientização do autismo. E o que a cidade promove? Nada. O que o poder público oferece? Nem o básico. Sabe o que me deixa muito chateado? Porque antes de ser vereador, sou munícipe. Né? Amanhã eu não sou mais vereador e eu quero ter uma Câmara atuante, um prefeito que execute de forma responsável a sua função. Eu não posso, como eu vejo nos dias de hoje, cara, agente político oportunista. Oportunista com pautas oportunistas. Eu vejo diversos agentes políticos defendendo causas quando é interessante chamar a atenção do segmento. Vejo, hoje eu quero falar do autismo, hoje eu quero falar de síndrome de Down, hoje é o dia não sei o quê, hoje eu vou ter uma fala tal para me explorar nas minhas redes sociais. Hoje eu vou defender a causa animal e falar que eu sou defensor. Isso é muito covarde até. Né? Mas eu entendo, porque o agente político, para ter isso de fato, a luta, a briga pelo direito das pessoas, o político precisa ter sensibilidade, precisa ter empatia. Primeiro, se não tiver isso, qualquer merchan, fake news, achar que passa para as pessoas que é defensor da causa. Hoje é 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu não vejo ninguém, cara, comentar que a Casa da Esperança, por exemplo, tem 515 crianças e que tem aguardando para serem inseridas no tratamento, no primeiro atendimento, 474 crianças. Então, hoje a vibe é outra, né, cara? É filiação, é grupo. Enquanto isso, para os oportunistas que estão ouvindo e assistindo essa sessão, tem uma mãe que não dorme porque o filho está em crise. Tem mãe que tem 2, 3 filhos com autismo. Tem crianças que não estão indo para a escola porque não tem um profissional específico. Então, para fazer, mais uma vez, eu vou usar isso, uma reflexão. Essas bandeiras, essa política, não é moda. Né? Eu tenho que primeiro ter vergonha na cara de, deixa eu me promover aqui, eu cuido das crianças com autismo, crianças com Down, não, hoje eu sou causa animal. Personagem. Sejam, quem estiver assistindo esses agentes políticos, vocês mesmos, tenham empatia, troca de sapato com essas pessoas.
Então, essa luta não é para oportunistas. Essa luta que cabe ao político brigar para... Pode concluir, vereador. De fato, sinta isso para brigar. Não venha com essa de modinha. Por enquanto é só. Continua em votação. Essa palavra, presidente. Com a palavra em votação, o vereador Fábio Alves Moreira Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meu assunto aqui é bem curto e direto, senhor presidente, que até mesmo no parecer coloca lá o princípio constitucional da isonomia entre os integrantes do serviço público municipal com esse aumento de 5%. Mas se fala tanto na palavra de isonomia, né, que é a equiparação entre os iguais, você vê, vereador Alessandro, que não existe. O prefeito dá um aumento de 5%, por exemplo, no vale alimentação dos servidores públicos municipais, que reflete R$ 1,60 na conta desse servidor público, já que na Câmara é mais de R$ 50 o valor dia desse mesmo vale alimentação. Por que falou isso? Porque muitas vezes o próprio executivo tenta vender essa falsa ilusão. Infelizmente, alguns servidores acabam acreditando nessa narrativa aí que tem o bom diálogo, principalmente com a classe dos trabalhadores da educação, que tem o diálogo melhorou, tudo está às mil maravilhas, mas a realidade é diferente, que 5%, hoje com uma folha de pagamento aí nos seus 20%, 23% no máximo, né? Então, daria sim, e não oneraria tanto os cofres públicos, um aumento maior do que os 5%. Fiz só essa referência que a própria isonomia, como diz no princípio constitucional, não é respeitado no município, não consegue nem chegar perto do que um outro poder já recebe de melhor hoje, vista aos servidores públicos da Prefeitura Municipal. É só, senhor presidente. Sua palavra, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Roxinho tocou num assunto muito interessante. Princípio da isonomia, igualdade, né? Entre aí equiparação salariais, no caso específico, e se refere à Câmara Municipal de Cubatão e à Prefeitura Municipal de Cubatão, servidores públicos municipais, em ambas as casas, não é? Só que, de fato, o que a gente percebe no Poder Executivo é que aquilo que realmente é prioridade não é colocado dessa forma. Basta ver que a semana passada foi aprovado de 80% de aumento na remuneração de cargos comissionados da cidade, em especial secretários adjuntos, em que há 60 dias criaram-se cargos sem qualquer tipo de finalidade pública, e se não bastasse isso, fizeram um significativo aumento nos vencimentos de 80%, é óbvio, a partir do ano que vem, mas a partir do ano que vem, pelo próprio estudo do impacto financeiro orçamentário apresentado pelo Poder Executivo, são 34 milhões a menos nos caixas só para essa classe política da cidade, porque são agentes políticos, não é? Transitórios, e que serão beneficiados. Por que, então, não se inverteram naquilo que realmente deve ser valorizado? O servidor público da cidade de Cubatão, que está absolutamente desmotivado e justo esse sentimento que se passa. E nós temos responsabilidade nisso também. Então, se pegasse esse aumento significativo que foi efetuado para esses servidores comissionados e tivessem investido e revertidos para um aumento real para os servidores públicos da cidade, isto traria uma consequência positiva para toda a classe, uma motivação, um fomento do comércio, como o vereador Sérgio também acabou de dizer. A gente sabe, parte dos comissionados da cidade sequer residem na cidade de Cubatão. Existem secretários que não residem na cidade de Cubatão, não é? Então, é inversão de pautas de valores que ocorre nessa cidade e a consequência é a população que paga por isso, o servidor. Aqui na Câmara tem uma valorização que é de merecimento pelos servidores. É o exemplo que nós temos que colocar a ser seguido ao Poder Executivo. E não fazem porque não querem, porque preferem fazer investimentos politiqueiros, midiáticos, para iludir a população em ano eleitoral. Então, isso tem que acabar com a cidade
e estamos bem próximos disso tudo, senhor presidente. É só. Continua em votação. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 6º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 6º. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação. Peço a palavra, presidente. Com a palavra em votação, o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, a minha fala agora vai, só até para dar uma cobrada, eu tenho visto que alguns alguns ladrilhos na extensão da Avenida 9 de Abril estão sendo trocados por uma empresa, mas infelizmente eu não tenho visto ninguém, nenhum fiscal da atual administração fazendo ou olhando ou requerendo a medição desse contrato ou daquilo que está sendo feito. Porém, eu peço para que os técnicos da Prefeitura Municipal de Cubatão estejam indo lá para ver de que condição está sendo feito. Os ladrilhos são de boa qualidade, sim, porém, a colocação dos mesmos, muitas vezes quebrados, sendo colocados ladrilhos novos que já entram danificados e a população sabe, aquilo vai ser colocado agora, daqui a 2 meses, infelizmente, se solta, porque se você não fizer de uma forma legal, se você não fizer com material bom, com boa capacidade de execução, aquilo acaba se soltando. Então, eu peço reiteradamente, senhor presidente, para que alguém da atual administração esteja indo olhar o trabalho que está sendo executado por essa empresa na extensão da Avenida 9 de Abril. Por enquanto é só, senhor presidente, eu volto a falar. Essa palavra, presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, ontem nós fomos acionados pela população do Jardim Casqueiro, indignados com a supressão de árvores que estão ocorrendo ali entre a rua Portugal e Espanha, naquele canteiro central, conhecido popularmente como Rua das Torres, onde árvores plantadas ali de 30, 40 anos, e que tinha ali, inclusive, vários pássaros, várias espécies que estavam ali naquele local, ninhos, né? E tudo ocorrendo à mercê, com a concordância do Poder Executivo Municipal, e a população justamente indignada, porque nós vivemos um momento onde, há 15 dias atrás, saiu uma reportagem onde a Sabesp notificou nosso polo industrial pelo alto índice de poluição que voltou a ter aqui na cidade de Cubatão. Então, o que se justifica fazer essa supressão agressiva da forma que está sendo realizada neste momento em que mais precisamos de arborização na cidade de Cubatão? Tá? Então, são questões incompatíveis com a realidade que nós estamos vivendo na cidade de Cubatão, em que a municipalidade, me parece que fecha os olhos quanto a isso, e também, é óbvio, com a execução da CPFL, e sabemos que a CETESB apontou toda essa situação referente à poluição da cidade. Então, qual que é a justificativa de ocorrer isso? Tem autorização, tem a questão dos órgãos ambientais aí com os licenciamentos, mas papel aceita tudo. Qual é a vontade da população, de fato, para aquela área? O que querem fazer ali? Qual que é o diálogo que ocorreu com a população para mostrar o que querem fazer? É tudo goela abaixo nessa cidade. Aliás, é o modus operandi que nós temos instalado desde 2017, que tanto nós combatemos e falamos qualquer tipo de ação que existe na municipalidade. Primeiro ponto, primeiro passo é trazer informação para a população. Vamos mostrar o que pretende se fazer. E, nesse sentido, fui acionado, fiz um documento questionando tudo o que está sendo ali realizado, e agora a gente aguarda, é óbvio, a resposta por parte do Poder Executivo, né? E vamos buscar responsabilização.
Esse é o ponto fundamental, tá? Sabemos que a nível aqui executivo, eles vão sabonetar, vão colocar no papel ali e inventar 1000 desculpas. Daqui a pouco estão fazendo um videozinho lá, falando que está querendo atrapalhar, que é o modus operandi obscuro dessa administração. Mas o Ministério Público está aí, a população não concorda. Faz uma pesquisa lá, pergunta se eles querem que faça essa supressão desses vegetais. Perguntem para a população. Nós estamos aqui para servir a população, não é o contrário. O povo é nosso patrão, não é o contrário. Então temos que ouvi-los para saber o que querem, para a gente poder executar as políticas públicas da cidade. E não dessa forma goela abaixo, que de forma rotineira a administração Ademar e César fazem na cidade de Cubatão. É só, senhor presidente. Essa palavra. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, nós vereadora, tem uma coisa impressionante para dividir com vocês. O inconsequente do senhor prefeito descobriu que o bairro do Vale Verde faz parte da cidade de Cubatão. Novidade isso. Ele entendeu que o bairro do Vale Verde é de responsabilidade dele. Por que isso? A gente vem abordando diversas questões que o bairro do Vale Verde carece. As enchentes que um dia o seu prefeito foi lá e ainda quis ter razão, as pessoas que perderam tudo, ele ainda queria ter razão. Louco, né? A questão das ruas, né, do Vale Verde, todas elas sem manutenção há anos. E depois de muita briga, muita denúncia, inclusive de uma rua lá onde transitavam os ônibus da cidade, começaram a fazer lá a reforma. De tanta pressão, denúncia, discussão aqui dentro, cobrança de secretário. Agora, é muito claro também a intenção de aparecer lá agora. Sem dizer de alguns oportunistas que lembraram também que o bairro do Vale Verde é em Cubatão. Então, alguns que estiverem assistindo vão entender. Os oportunistas que não estiveram lá em nenhum momento, mas que chegaram lá agora. Ao contrário, podem falar o que for de mim, tá? Menos que eu virei as costas para o bairro, como para qualquer bairro. Então, eu quero dizer para vocês que o prefeito inconsequente, irresponsável, amador, incompetente, deve ter batido a cabeça em algum momento e lembrou, o bairro do Vale Verde fica na cidade de Cubatão. Pelo menos as ruas, porque ainda falta muito. Faltam todas elas, ruas, faltam ter um olhar mesmo, de fato, para as escolas de lá, para a creche de lá, para a unidade básica de saúde de lá, olhar para o risco que corre aquelas pessoas por conta da enchente, a não manutenção e limpeza do bairro Mãe Maria, do córrego Mãe Maria, né? De cobrar, juntamente comigo, como vereador, a Ecovias e a Rumo de fazer a parte externa do bairro, porque não dá para jogar a responsabilidade para esses concessionários. A responsabilidade é do senhor de cobrar, de prezar pela qualidade de vida das pessoas. É responsabilidade sua. Já que o senhor lembrou que o bairro do Vale Verde é em Cubatão, lembra também que a responsabilidade de proporcionar qualidade de vida para a população do bairro do Vale Verde é sua, seu prefeito irresponsável, inconsequente, desonesto, e moleque e amador. É só. Peço a palavra, presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Vereador Alessandro, vou pegar aqui um ponto na fala que o senhor falou anteriormente sobre a questão da conscientização hoje no 2 de abril de 2024. E é tão louco isso que o senhor falou, e é uma pura realidade, que olha só, tem muitas pessoas que defendem, que brigou anteriormente aí, nesse quesito, principalmente algumas mãezinhas, né, lutando pela falta até mesmo de acompanhamento nas escolas. Mas hoje estão do lado do prefeito, do lado dessa administração, do lado do pré-candidato à sucessão. É tão louco isso, vereador Alessandro, que, olha aqui, ó, nós temos a Lei 4060, que o prefeito não teve a capacidade de promulgar essa lei. Essa lei foi de autoria do vereador Rafael Tucla, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, TEA, no município de Cubatão e da outras providências.
O prefeito ele não teve a capacidade de promulgar a lei. Essa lei foi promulgada por mim, enquanto presidente da Câmara. E hoje eu vejo as pessoas que lutaram pelo acompanhamento, pelo TEA, hoje estão do lado da administração. É uma coisa muito louca. E eu aqui aponto alguns artigos por essa lei brilhantemente feita pelo vereador Rafael Tucla, o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º e o artigo 11. É muito longo, acho que eu não vou ter tempo de ler todos, mas, por exemplo, aqui no artigo 7, o programa deverá contar com o acompanhamento do aluno da rede municipal de ensino durante todo o período escolar por equipe multidisciplinar composta de psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, neurologista após realização de diagnóstico. Artigo 8º. Para o fiel cumprimento da implementação da política municipal dos direitos de pessoas com transtorno de espectro autista, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios em parceria com pessoas jurídicas de direito privado. Na própria lei dá oportunidade para ele, vereador Alessandro, o governo municipal fazer algo pelas nossas crianças, jovens e adolescentes. Mas ele nada faz, porque ele não teve a capacidade de promulgar essa lei a 4060. E vou mais além ainda. No artigo 11 da referida lei, para o desenvolvimento de ações no âmbito da política municipal dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, fica o Poder Executivo autorizado a instituir o projeto Clínica Escola para atendimento da pessoa com transtorno de espectro. Então, vereador Alessandro, entristece muito ainda ver pessoas hoje defendendo essa administração que sofrem com essa situação. É só, senhor presidente, meu voto é favorável. Continua em votação. Está, portanto, vereador Alain. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei com emenda do presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 245/2024, projeto de lei número 23/2024, autoria mesa da Câmara. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento. Chega a essas comissões o presente projeto de lei de autoria da mesa da Câmara Municipal de Cubatão, que altera dispositivo da Lei 3364, de 8 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura vem acompanhada de justificativa, onde se assevera, em síntese, dar nomeação ao anexo 12 da Lei 3364, de 8 de janeiro de 2010, para readequar a progressão horizontal do cargo de auxiliar legislativo administrativo 1, carreira em extinção na Câmara Municipal de Cubatão, bem como excluir a tabela de progressão horizontal do já extinto cargo de assistente à administração pública. Foram realizados estudos financeiros e orçamentários e anexados nesta propositura. Assim, acompanham a estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, documentos exigidos pela Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, imprescindíveis para a validade do presente projeto de lei. Cumpre observar que o presente projeto de lei está acolhendo os ditames do princípio constitucional da isonomia entre os integrantes da classe dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Por fim, a presente iniciativa se adequa aos pressupostos de origem e competência do Poder Legislativo. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 1º de abril de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro.
Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente. José Afonso, vice-presidente. Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Em discussão, a votação está aberta para os novos pares. Em votação. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres pares, usando aqui meu espaço de votação, a gente poder abranger qualquer tipo de assunto. Estou aqui com a carta aberta, tá, do PSB, o partido ao qual faço parte, ao presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Cubatão, senhor Márcio Silva Nascimento. Os vereadores do município de Cubatão, infrafirmados e afiliados ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, diante dos fatos a seguir articulados, tendo-se em vista que o PSB, Diretório Estadual de São Paulo, se posicionou de maneira irretratável com a oposição ao atual governo do município de Cubatão, representado pelo senhor prefeito Ademário da Silva de Oliveira, PSDB. 2. Bem como considerando-se o fato de que o PSB, Diretório Estadual de São Paulo, ao ter acolhido em seus quadros o senhor Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão, a ele declarou apoio expresso e irrestrito à sua pré-candidatura na disputa ao governo municipal de Cubatão nas eleições de 2024. 3º, e ainda diante da existência de dirigentes do PSB Diretório de Cubatão que ainda ocupam de maneira absolutamente injustificável cargos comissionados no atual governo do município de Cubatão, circunstância que contradiz o que é decidido pelo Diretório Estadual do PSB, além de causar intensas especulações políticas, o que em nada colabora com os propósitos do PSB em Cubatão, resolvem, pela confluência do exposto, os vereadores que esta subscrevem vêm de forma respeitável perante Vossa Senhoria requerer com máxima urgência a adoção de posicionamento contundente do PSB, Diretório de Cubatão, no sentido de que seja cessada a permanência de qualquer dirigente desta agremiação em cargos comissionados do atual governo municipal de Cubatão, sob pena de instauração de procedimento junto ao Conselho de Ética a quem desobedecer tal diretriz. Então, a gente deixa aqui essa carta aberta, tá? Vou estar entregando para o presidente aí do Diretório de Cubatão, do PSB, o Marcinho, para estar colocando aí, dando ciência a todos e deixando público esse nosso ato. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, agradecer a bancada do PSB, hoje composta por mim, vereador Rodrigo Alemão, vereador Guilherme, vereador Sérgio Calçados, nosso líder do partido, e vereador Rafael Tuca, aonde deixamos expressamente e de forma formal, por escrita, o nosso posicionamento referente a essas pessoas que ainda ocupam espaço na administração, para que fique claro que se assim quiserem, se assim fizerem, é por questão própria, não ligadas a indicações políticas do PSB, em que claramente se colocou uma posição homologada pelo Estado e também pela Nacional, aonde teremos candidatura própria, pré-campanha nesse momento, aonde meu nome foi homologado pelo município, pelo Estado, pela Nacional, e agora nós partimos para ser atores principais, não coadjuvantes dessa história na cidade de Cubatão, uma vez que o PSB, ao longo dos anos, sempre ficou de forma coadjuvante, e não é realmente o papel de um partido da tamanha importância que tem a nível nacional e com políticas públicas sérias instaladas e por onde passou, com governos que deram certo. Basta ver o índice em que o ex-prefeito Márcio França encerrou o mandato lá quando o prefeito que batia a casa de 90%. Ou seja, é um modelo de administrar que nós vamos implantar na cidade de Cubatão e que, sem dúvida nenhuma, irá resgatar o orgulho de ser cubatense e projetar a cidade ao futuro com o crescimento de todos. Então, agora deixamos de forma mais clara possível o posicionamento da bancada de vereadores, em que, salvo engano, hoje é a segunda maior bancada da casa, em que agora esperamos, é óbvio, em que esses que ainda estão lá achando que tem algum tipo de ligação política, indicação política do PSB, que tomem o seu rumo, que sigam o seu caminho. Boa sorte para todos
e que nós também consigamos, assim, cada vez mais trazer a nossa mensagem de resgate da cidade de Cubatão. Então, agradeço mais uma vez aí a todos os vereadores, em especial da bancada do PSB, os vereadores da oposição também, que hoje fazem parte de um projeto só, a executiva municipal do PSB de Cubatão, a estadual e também a federal, para que possamos, assim como eu disse, ser agora atores principais nessa reconstrução da cidade de Cubatão. É só, senhor presidente. Continua em votação. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, ainda engasgado com o início dessa sessão, da nona sessão, quero já, antes de chegar ao seu conhecimento, senhor presidente, nós estaremos inserindo no sistema, eu vou fazer a leitura. Cubatão, 2 de abril de 2024, senhor presidente João Emerson Alves de Souza, considerando que o regimento interno, em seu artigo 97, estabelece a forma como as sessões ordinárias se dividem, o artigo 98 estabelece que o expediente terá duração de 120 minutos. Considerando que as questões de ordem, conforme previsto no artigo 147 do regimento interno desta Casa, se prestam somente para levantar dúvidas sobre a interpretação desse regimento ou sobre a matéria em debate. Considerando que, ao contrário do que se costuma dizer informalmente, o plenário não é soberano, se submetendo ao regimento interno da Casa, à lei orgânica, à legislação ordinária e à Constituição Federal. Considerando que o plenário desta Casa vem cerceando o direito de alguns vereadores a apresentarem seus trabalhos na forma regimentalmente estabelecida, sob o pretexto que o plenário é soberano, requer seja consultada a Procuradoria Jurídica desta Casa para que esclareça se o regimento interno e o direito dos vereadores a apresentarem os seus trabalhos podem ser suprimidos pela vontade da maioria, sem qualquer consenso. Atenciosamente, Alessandro Oliveira, vereador. É só, senhor presidente. Será anotado e consultado com certeza, vereador Alessandro Oliveira. Continua em votação. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tini. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto de lei fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 2º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tini. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 2º. Em discussão, votação está aberta para os nobres pares. Em votação. Em votação. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Ninguém vai justificar? Ele falou nada. Não, vai justificar aí. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador. Questão de ordem do vereador. Gostaria de justificar a ausência do vereador Adilson Delana. A ausência justificada. Nos termos do artigo 108 do regimento interno desta Casa, essa presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 173/2024, projeto de lei número 13/2024, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o dispositivo que menciona na lei
municipal número 3.019, de 2 de dezembro de 2005, e da outras providências. O processo número 243/2024, projeto de lei número 21/2024, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. O processo número 245/2023, projeto de lei número 23/2024, de autoria da mesa da Câmara, que altera dispositivo da lei número 3.364, de 8 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 173/2024, projeto de lei número 13/2024, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Acrescenta o dispositivo que menciona na Lei Municipal 3039, de 2 de dezembro de 2005, e da outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nomes pares. Em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 243/2024, projeto de lei pediu a palavra, mesa da Câmara. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre o reajuste anual de remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nomes pares. Em votação. Peço a palavra, presidente. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final. A gente está pedindo a palavra e o senhor está cortando, presidente. Com a palavra. Desculpa aí. Sem o microfone, vereador Alessandro. Não adianta gesticular, eu vou saber, eu estou lendo. Presidente. Vereador. Com a palavra em votação, o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, no PL passado, o vereador Alessandro e eu pedimos a palavra, o senhor tocou direto, presidente. É por isso que nós estamos questionando. Mas vamos ao que interessa. Senhor presidente, mais uma vez aqui, usada a prerrogativa em votação, lembrar aí que no último dia 29, vereador Alessandro, teve a encenação da Paixão de Cristo. E eu não poderia deixar de passar em branco aqui e parabenizar mais uma vez o Encena Brasil e os demais parlamentares que comigo também aí fizeram jus da emenda impositiva para a realização desse grandioso espetáculo aí, reunindo mais de 7.500 pessoas, que é uma referência não só municipal, mas regional, e me atrevo a dizer que uma das melhores apresentações no estado de São Paulo, que até próprio integrantes do Ministério da Cultura esteve presente na encenação do Paixão de Cristo, justamente para avaliar a grandiosidade da apresentação. Como vários pares aqui, vereador Alessandro, Guilherme, Sérgio, Rafael e Rodrigo Alemão, estivemos presentes lá. E lembrar que, mais uma vez, o município, ano de 2023, não teve encenação da Paixão de Cristo por falta de apoio do Executivo. 2022 teve porque a Ecovias patrocinou. Então, esse ano, para não deixar, mais uma vez, em branco, sem a apresentação pela Encena Brasil, uma instituição aí que só nos dá orgulho. Por isso, fiz e faço questão sempre de ressaltar o trabalho dessa instituição, não só
pela Paixão de Cristo, mas também ao longo dos anos com os cursos de teatro que lá tem, de formação e espetáculos que tem no seu espaço. Então, os vereadores aí, numa união, mais de 500 mil destinado à Encena Brasil para a realização desse grandioso espetáculo, visto ali em um momento único de arrepiar, como todos os anos quando acontece, e tenho certeza que no ano vindouro, aí, 2025, isso será, de fato, uma política pública constante, sem estar dependendo de emenda impositiva de vereador. E não adianta o administrador da cidade ir lá, gravar videozinho, falando que nosso espetáculo, porque não é. Não é seu, porque você não cuida da cultura, não cuida da nossa cidade, nunca foi prerrogativa sua, nunca foi intenção cuidar da cultura e principalmente da Paixão de Cristo. É só, senhor presidente, meu voto é favorável. Peço a palavra. Em votação, com a palavra, o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, nós vereadora, nem ia falar, né? Mas o Roxinho falou que o prefeito não olha para a cultura, pô, Roxinho. Aí é exigir demais. Né? O indivíduo não olha para a criança com deficiência. Crianças precisam do acolhimento, do atendimento, do tratamento. Pô, Roxinho, é querer demais. Você, pelo amor de Deus. Senhor presidente, aconteceu aqui uma confusão que no projeto passado nós falamos, vereador Roxo, o senhor não ouviu. A gente precisa pensar, senhor presidente, na possibilidade de fazermos as nossas sessões presenciais. A gente não está na época do Covid, mas a gente pode estar junto em algum lugar. Dessa forma, dificulta os trabalhos. E tem que ter a participação da população também, caso queiram participar. Né? Prejudica demais os nossos trabalhos. Eu quero voltar também, senhor presidente, nessa leitura que eu fiz e está sendo inserido no sistema para que a Procuradoria da Casa nos dê uma direção. Recentemente, eu fiz pelo sistema um apontamento para o senhor em relação à SAFE, essa empresa desonesta, com a conivência da prefeitura da cidade, com o prefeito da cidade, que fez o que fez com os colaboradores, ela permanece aqui nessa casa e ainda prejudicando as pessoas que aqui trabalham. Então, senhor presidente, pedir isso para a sua assessoria, sei da capacidade de cada um, para levantar esse questionamento nosso e, se for do entendimento do senhor, porque o meu da maioria creio eu, banir esses irresponsáveis aventureiros que vêm aqui ganhar dinheiro na cidade e pisar na cabeça do trabalhador. Por enquanto é só. Vereador Alessandro Oliveira, só aproveitando para ressaltar que estamos cobrando agilidade e celeridade no prazo da entrega do plenário e convido todos os vereadores que estão presentes online, estão nos seus gabinetes que já foram entregues, para participar também na sala de reuniões, assim como estão aqui praticamente a maioria de vereadores aqui, mas tem espaço sim para todos participarem juntos, se achar necessário. E a população, a gente está sendo acompanhado online, conforme tem sido feito pelo regimento, e a gente, o quanto antes, estaremos entregando o plenário para poder voltar às discussões no nosso plenário, novo e moderno e atualizado, conforme todos os vereadores aqui têm ciência da necessidade da urgência que era entregar aquele plenário pronto para a população. Então, só respondendo a pergunta de Vossa Excelência, estamos trabalhando para que isso aconteça o quanto antes. E convido também para que possa fazer parte da sessão online junto conosco, aqui na sala de reuniões, que já está aqui, moderna e atualizada, climatizada e adequada para atender melhor os anseios e os projetos dos vereadores. Continua em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Só pegando na sua fala, a população poder participar, a gente teria que ativar o chat aí do YouTube, que não está acontecendo. A população colocar ali, expressar a sua opinião. A gente já havia discutido sobre isso e continua o chat fechado. Mas isso daí, como o senhor tocou da participar, a gente participar aí também. A população me mandou aqui mensagem, eu mostro até se quiser, depois eu mostro aqui, mas mandou. Eu mandei para o chat gravado. Será anotado e cobrado providências mediante o relato de Vossa Excelência, vereador. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei.
O próximo item da pauta é o processo número 245/2024, projeto de lei número 23/2024, autoria mesa da Câmara. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Altera dispositivo da Lei 3.364, de 8 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação, está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.